Maldito Deus do Sol adorado por aqueles merdinhas de Delfos. Eu, Rei Leônidas, terei o imenso prazer de afundar esse lindo rostinho delicado em nome de Esparta. Finalmente chegamos ao capítulo 78 de Shumatsu no Valkyrie, onde temos a apresentação dos próximos lutadores na 9ª rodada do Ragnarok. Do lado dos deuses teremos o excêntrico deus grego do sol Apolo, demonstrando toda sua beleza e elegância na arena de Valhalla, enquanto pelo lado dos humanos uma grande quebra de expectativa, onde achávamos que poderíamos ver a batalha de dois atiradores com Simo Häyä representando a humanidade, deu espaço a um guerreiro totalmente inesperado. Será ele o grande rei de Esparta, Rei Leônidas. Pelo visto essa batalha não vai ser resolvida na bala, e sim pela força bruta mesmo. Mas o que é que linka estes dois personagens que parecem tão distintos assim para uma batalha? Em Shumatsu todas as lutas envolvem uma forte ligação entre os lutadores. Desde Thor e Lubu, em que ambos buscavam a felicidade no campo de batalha procurando um oponente digno em que pudessem lutar com tudo que tinham, até Tesla e Beelzebub, em que ambos eram cientistas e buscavam avançar em suas pesquisas. Parecia óbvia a ligação entre Apolo e Simo Häyä como dois atiradores. Mas por que Leônidas? Qual o motivo de sua raiva para com Apolo? Ficou curioso? Fica neste vídeo que te conto tudo sobre o ódio dos espartanos com o Deus do Sol. Salve galera, eu sou o King, bem-vindos ao canal Mangalizando, trazendo sua análise completa de mangás e animes. Deixe seu like e se inscreva para acompanhar mais conteúdos de Shumatsu no Valkyrie. E bora lá! O capítulo começa com Ares, Zeus e Hermes indo até a morada de Apolo para notificar que ele seria o próximo lutador pelo lado dos deuses na 9ª rodada do Ragnarok. E o principal detalhe que temos que nos apegar aqui são as falas de Ares, falando que não acredita que ele será o próximo combatente, dizendo que odeia aquele maldito narcisista e brilhante, enquanto Zeus reitera que ele é necessário pois é forte. Encontramos então Apolo tomando banho em uma fonte com uma enorme estátua de si mesmo e várias mulheres no banho junto a ele. Ares mais uma vez se mostra muito irritado com a falta de empatia do Deus do Sol para a atual situação do Ragnarok, enquanto o mesmo chama de querido amigo e fica muito feliz em vê-lo já que quase nunca recebe visita do Deus da Guerra, agarrando-o e chamando-o para acompanhar no banho. Quando Ares tenta socá-lo, Apolo acaba desviando e evidenciando o que deve ser seu ponto forte, sua velocidade, e o Deus da Guerra cai com tudo dentro da fonte, deixando o Deus do Sol muito feliz e entrando na fonte também. Zeus então o notifica que ele será o próximo lutador. Isso não chama muito sua atenção, mas quando o Deus Pai dos Cosmos conta que das 4 derrotas que sofreram, 3 foram por Poseidon, Hércules e Hades, Apolo de início se mostra condolente, mas após isso se lamenta por não ter visto tal bela cena. Novamente Ares se mostra irritado, indagando se Apolo não achava aquilo triste. Mas o mesmo retrucou dizendo que se eles lutaram com suas almas em chamas e dando tudo de si, aquilo não era triste e sim incrível e lindo. Por fim, o Deus do Sol se posta perante suas nobres donzelas e diz que irá lutar. Mais tarde vemos Brunhilde e Goa'uld nos corredores de Valhalla, preocupadas com o futuro das batalhas e indo em direção a uma sala onde se encontra o próximo lutador por parte dos humanos, chegando em uma porta com um símbolo espartano e protegida por 2 gigantes de roupas espartanas. Brunhilde então anuncia que o próximo lutador será o rebelde mais forte na história da humanidade. Os guardas então abrem as portas para as valquírias entrarem. Brunhilde segue contando que desde os primórdios da humanidade milhares de povos ascenderam e caíram, e dentre todos eles o povo mais forte e honrado da história foram eles, os espartanos, que seguem treinando arduamente mesmo após a morte em uma sala que literalmente é uma academia para levantar e puxar pedra. E no fundo da sala repousa o ser que mais bravamente liderou este povo em suas honradas guerras e batalhas. Deitado sob uma rede lendo um livro com roupas havaianas e óculos e cabelinho de verdadeiros nerds japoneses, o grande rei de Esparta, Rei Leônidas. Brunhilde prontamente revela que ele será o próximo lutador da humanidade, mas Leônidas recusa na hora, dizendo que só lutará se for na primeira ou última rodada. Mas a Valquíria sabe o que faz e parece tocar no ponto fraco do rei.
dizendo que é uma pena, pois o próximo lutador dos deuses será Apolo. Assim ela vira as costas e diz que vai embora. Mas Leônidas diz para ela esperar, e pergunta se aquele Apolo era o deus do sol Apolo. Com a afirmação de Brunilde, o rei o chama de merdinha arrogante e diz que ele era adorado pelos delfonianos. Leônidas acaba se interessando e nos contando que ele tem 3 coisas favoritas: ler livros em uma rede, queijo espartano com vinho, e o terceiro, quebrar o nariz de gente arrogante, estúpida e maldita com suas próprias mãos. Seu semblante muda radicalmente, parecendo agora muito com Odin, e afirma que está tudo bem. Ele irá matar aquele cara em nome de Esparta. Vamos então para a Arena de Valhalla, onde temos Heimdall fazendo a apresentação dos lutadores da 9ª rodada da competição. De um lado, aquele da raça mais forte de toda a humanidade, de homens que dedicaram suas vidas a treinamentos intermináveis, nascidos para lutar e preparados para morrer lutando. De uma existência completamente indomável. Essa é Esparta, e aquele homem que a representa não dobra seu joelho a nenhum deus, e muito menos curva sua cabeça. De Esparta, a nação mais forte, nasceu o rei mais forte, Leônidas. Este que agora veste roupas militares modernas de um guerrilheiro, acompanhado de um escudo enorme com o símbolo de Esparta e sempre com seu charuto na boca. E do outro lado, o deus que emite a luz mais bela, o deus que todos os deuses amam, acompanhado de seu arco e flecha prateado responsável por matar Python, e por sua harpa de melodia peculiar, o deus mais aclamado por sua avassaladora beleza e força, Febo Apolo. Agora trajando um longo vestido grego, com manoplas em suas mãos e de sandálias ornadas com ramos de louro. Heimdall começa a fala para iniciar a luta, e Leônidas já parte para cima com um enorme salto sobre Apolo. Quando o anunciante termina a fala, o rei esmaga o chão com um poderoso escudo, pois Apolo conseguiu desviar a tempo, dizendo que aquilo não foi tão lindo, apenas um ataque surpresa covarde de apenas força bruta, a verdadeira atitude de um animal de comportamento humano, desrespeitoso e arrogante. Leônidas o retruca, chamando de o mesmo deus do sol de merda de sempre. Apolo pergunta se conhece ele de algum lugar, dizendo que o rei merece punição divina por se referir ao deus daquela maneira. O espartano reagiu pegando mais um charuto e dizendo que realmente não gosta daquele cara. No passado e agora ele é aquele que mais odeia Apolo no mundo inteiro. Aquele merdinha filho da p... Mas afinal, por que o rei espartano Leônidas odeia tanto o deus Apolo? Podemos voltar a 1300 a.C. na Guerra de Troia. Essa batalha que foi travada pelos gregos tentando invadir o território troiano narrado no poema épico de A Ilíada. Este embate foi travado pelo sequestro da rainha espartana Helena pelo príncipe de Troia Paris. Situação essa que enfureceu o rei espartano Menelau, que juntamente a seu irmão o rei Agamenon e os exércitos gregos decidiram sitiar a gigante Troia, conhecida por seus muros impenetráveis. Nessa guerra, o deus do sol Apolo ficou ao lado dos troianos e os auxiliou em seu embate. Mas o fato surpreendente é que Ares também participou da guerra. Seu intuito era ajudar os gregos e espartanos na invasão, mas foi convencido por sua amante Afrodite a ficar do lado dos troianos. Sendo assim, os dois deuses ficaram do mesmo lado na guerra, até que o filho de Ares, Ascápulos, foi morto no conflito, fazendo o deus da guerra se revoltar e trocar de lado. Mas antes que pudesse fazer, foi ferido e teve que se retirar da batalha e não pôde retornar antes de seu término. Apesar de os dois não entrarem em conflito na famosa Guerra de Troia, ainda existem muitas histórias posteriores que criam fatores para uma certa rixa entre os dois deuses. A começar pela adoração. Apolo e Ares são completamente opostos neste quesito. Enquanto o deus do sol era um dos mais amados deuses do Olimpo, sendo exaltado por sua beleza, elegância e jovialidade, e fez com que cidades famosas da Grécia fossem fundadas por seu nome e tivessem templos dedicados à sua veneração, como foram os casos de Delfos e a própria Atena.
Já pelo lado do deus da guerra, as coisas são completamente opostas. Ares é conhecido na mitologia por ser muito agressivo e odioso, não sendo venerado por nenhuma cidade grega, mas em Esparta, apesar de nenhum templo em seu nome, sua população de soldados o admirava como um bravo guerreiro, além de seus símbolos serem a lança e o capacete, também muito representativos nos soldados de Esparta. Além disso, Deus também ajudou na fundação das cidades de Tessala e Tebas. E é aqui que os três personagens fazem sua conexão, na famosa Batalha de Termópilas. O jovem exército persa, comandado pelo Shah Arquimênico Xerxes, planejava dominar toda a Grécia, e decidiu a invadir por volta de 480 a.C., tentando rumar a Tessália passando por dois pontos estratégicos. Em resposta, o general ateniense Temístocles propôs que aliados gregos bloqueassem um avanço terrestre dos persas no desfiladeiro de Termópilas, enquanto ele defendia o Estreito de Atermício pelo mar com sua marinha, e assim foi feito. Mas havia um grande problema. O rei Leônidas se prontificou a defender o desfiladeiro. Porém, era a época de comemoração às honrarias do deus Apolo, e o resto da Grécia comemorava os Jogos Olímpicos. Sendo assim, não foi possível juntar o exército espartano. O que lhe restou num ato de bravura foi pegar 300 homens de sua guarda pessoal e rumar à guerra. Antes disso, os espartanos consultaram o oráculo de Delfos, que fez a seguinte profecia: ouçam seu destino, ó moradores de Esparta. Ou a sua famosa e grande cidade deve ser saqueada pelos filhos de Perseus, ou se isso não pode ser, toda a terra da Lacônia irá lamentar a morte de um rei da casa de Hércules. Pois nem a força de leões e touros irá segurá-lo força contra força, pois ele tem o poder de Zeus, e não terminará até que um dos seus seja consumido. Para uma pequena ajuda, os 300 ainda receberam reforços de soldados de Téspia e Tebas, formando um pequeno grupo de 7.000 homens, se pondo frente a um assombroso e numeroso exército persa formado por mais de 300.000 soldados. Mas o diferencial para este embate foi a geografia do local. Por estarem em um número muito menor, eles se postaram dentro do desfiladeiro. Com uma passagem muito estreita, a batalha só poderia ocorrer frente a frente, sem emboscada e movimentos em pinça, assim sobrevivendo aqueles que melhor guerreavam no mano a mano. A cidade de Esparta foi criada por base no poderio militar, tendo seus homens criados desde a infância para a arte da guerra, sofrendo por diversos treinamentos inumanos. Isso fez dela a nação dos guerreiros mais fortes de toda a humanidade. No 1 contra 1 sempre aposte em um espartano. E foi assim que 7.000 soldados puderam sobreviver por 7 dias os incessantes ataques de um exército 43 vezes maior que o seu. Mas a batalha chegou ao fim após esse período, devido a uma traição. Um pastor local chamado Efialtes decidiu apunhalar os gregos, revelando ao exército persa uma passagem secreta pelo desfiladeiro para que pudessem emboscar o bravo exército comandado por rei Leônidas. O rei espartano ainda conseguiu descobrir a tempo a traição, e resolveu mandar seus comandados gregos recuarem, ficando para trás só com seus 300, e ainda 1.100 gregos que escolheram ficar para com seu general para morrer em batalha, que até aquele momento já tinham obliterado 20.000 soldados inimigos. Assim, os gregos e espartanos foram emboscados e encurralados, sendo mortos um a um. Xerxes, por fim, ainda pediu a rendição do rei Leônidas, que sabia que mesmo perdendo aquela batalha, seu ato de bravura como espartano de não recuar manteria a chama dos corações dos gregos acesa para que pudessem fazer um contra-ataque. A resposta foi alta e em bom som: se quiserem minha arma, venham pegá-la. Essas foram as últimas palavras do rei, que morreu decapitado e por fim crucificado. Por fim, aquela vitória dos persas fez eles conseguirem chegar até Atenas e invadi-la, mas seus moradores já tinham sido evacuados. E mais à frente, inspirados pela bravura do rei Leônidas, os gregos conseguiram montar seu plano de contra-ataque e expulsar a invasão persa de seu território. Portanto, o ódio do rei Leônidas para Apolo e Delfos se dá pela ligação entre o deus e a cidade, além da profecia feita pelo oráculo e pelo ressentimento do rei espartano não poder contar com todos os seus soldados para impedir a invasão persa. Leônidas deve considerar o deus como verdadeiro responsável por sua derrota e morte. E para quem acha que será uma vitória do deus do sol sobre o guerreiro espartano, ele já tem uma resposta.
Devido a seu enorme número de arqueiros, Xerxes proferiu a seguinte frase a Leônidas: "Minhas flechas serão tão numerosas que obscurecerão a luz do sol." E como resposta do rei de Esparta, Leônidas: "Tanto melhor, combateremos a sombra."